A gente encontra Deus no louvor, na música e na oração. Mas a gente encontra Deus de maneira especial quando a gente abre a Bíblia para ouvir o que Ele tem a dizer para cada um de nós. E é por isso que eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia hoje. Deus tem uma mensagem especial, porque nós precisamos dEle, e através da Bíblia Ele vem ao nosso encontro, Ele vem falar com a gente, Ele vem dar aquilo que nós precisamos. Lucas capítulo 6, se você tem sua Bíblia aí, abra sua Bíblia agora. Se você está com a gente aqui no templo, é a chance de ter a Bíblia na mão, abrir a palavra de Deus. Se você não tem a Bíblia, vai para o seu equipamento eletrônico. E se você nos acompanha agora online, eu queria pedir para você também tentar acompanhar a leitura da Bíblia e acompanhar essa mensagem aí onde você está, não importa o lugar e não importa a hora também, porque você também precisa de Deus e Deus também quer falar hoje ao seu coração. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6 fala de alguma coisa que é comum. E talvez hoje eu vou falar de algo que você diga assim, puxa, mas o que a gente pode aprender disso? Aqueles que estão fazendo a leitura da Bíblia naquele plano regular que nós temos, chamado Reavivados por Sua Palavra, ou Crede em Seus Profetas, tem dois nomes diferentes. Você leu hoje Gênesis capítulo, quem lembra? Capítulo 10. E em Gênesis 10, você vê uma lista de nomes. Esse gerou aquele, que gerou o outro, que gerou mais um, que gerou mais outro. E você vai lendo e perguntando o que exatamente eu vou aprender de uma lista de nomes, de uma genealogia, um nome após o outro. Para mim, se fulano gerou Beltrano ou gerou Ciclano, isso segue a história. A história está feita. Eu quero ler alguma coisa que tenha uma aplicação prática na minha vida. Pois que eu quero passar para você hoje, através da mensagem, é mais uma lista de nomes daquelas que a gente encontra na Bíblia. E aí você pergunta, e o que é que eu vou aprender de uma lista de nomes como essa? Eu acho que dá para aprender muita coisa. Lucas capítulo 6 fala do momento onde Jesus escolheu os 12 apóstolos. E é uma lista de nomes, aparecem 12 pessoas ali, a gente já sabe quem eles são, nós já ouvimos muitas vezes sobre eles, nós já pregamos, falamos, estudamos, mas o que essa lista de nomes tem de especial para a gente hoje? Interessante, antes de a gente entender a lista, é preciso entender o contexto dessa lista. Quando Jesus chamou os 12 apóstolos, aqueles que iriam caminhar com ele e que ele ia usar como instrumentos seus para alcançar o coração de muita gente, ele não fez esse chamado dentro de um templo. Ele não fez o chamado dentro de uma sinagoga, que era o templo mais popular da época. Ele chamou os 12 no meio da natureza, um lugar atípico para as tradições religiosas da sua época e daquele povo. É interessante, por que Jesus chamou os 12 fora de um templo? Sabem por quê? Porque eles foram chamados para uma missão. E missão não acontece dentro de templo. Missão acontece onde? Fora das paredes de um templo. Dentro do templo a missão é alimentada, mas fora do templo a missão é realizada. E Jesus queria dizer para eles, eu não chamei vocês para ficarem aqui esquentando bancos, nem para ficar ouvindo as leituras do Torá permanentemente. Isso vai fazer parte da caminhada de vocês, eu vou guiar vocês para uma visão mais ampla, mas o chamado de vocês é para ir, é para sair, é para encontrar. E quando você vai para a Bíblia, você vê que a missão de Jesus, ela acontece todo o tempo, fora das paredes dos templos. Você vai para o livro de Atos, por exemplo, existem 40 milagres que foram operados pelo Espírito Santo no livro de Atos. 39 deles aconteceram fora do templo. É na rua, é onde as pessoas estão, é no contato com elas. Alguém esses dias disse assim, o culto, como é que é? A igreja termina, não, deixa eu melhorar aqui. A igreja começa quando o culto termina. O que essa pessoa estava tentando dizer? Você vem aqui, você adora, você é alimentado, alimentada, se sente na presença de Deus, louva, adora, mas o que aconteceu aqui só vai ser real na vida que você leva da parede para fora. A igreja começa quando o culto termina. Quando eu estava no Brasil ainda, já perto da época de vir para cá, eu fui a um médico que é cristão, de uma outra denominação, muito devoto à religião dele.
E eu estava no consultório e falei que era pastor, e falei da nossa transição, vindo para um lugar novo. Falei assim, eu vou dar um livro para você. Eu não sou autor do livro, eu ganhei esse livro de presente, eu não pude ler o livro, mas eu conheço o autor. E como eu achei muito interessante, eu achei de repente para você como pastor pode ser útil. E ele me deu o livro, um livro fininho. Não era um livro missionário, não era um livro para ser distribuído. Aliás, o livro tinha uma dedicatória para ele, feita pelo autor. Até uma coisa meio desconfortável receber um livro de outro que foi dado para ele com dedicatória. Mas ele falou assim, acho que esse livro vai ser mais útil para você do que para mim. Eu não li o livro inteiro, eu li o índice do livro, e o que mais me impressionou foi o título do livro. O título já valia o livro inteiro. Sabem qual era o título do livro? O título do livro era A Igreja da Segunda-feira. Na verdade, a denominação dele guarda o domingo, a nossa guarda o sábado, e a pessoa não tocava nem na guarda do sábado, nem na guarda do domingo. Ele falava da igreja da segunda-feira. E o que ele queria dizer com aquilo? É a igreja que está nas ruas, é a igreja que está nos escritórios, é a igreja que está nas salas de aula, é a igreja que está nas obras, é a igreja que está onde o povo está. Essa é a igreja viva. A gente se reúne para confirmar o nosso compromisso com Deus. A gente se reúne para ser alimentado. A gente se reúne para fortalecer a fé na palavra de Deus. Mas é quando o culto termina que a igreja começa. A igreja de verdade, ela está aqui dentro, mas ela impacta quando ela vai lá para fora. E aquele título de livro nunca mais me saiu da mente. A Igreja da Segunda-feira. Você é membro da igreja do sábado, ou você é membro da igreja da segunda-feira? Eu espero que seja das duas. Você pensou que tinha que escolher entre uma das duas, né? Eu espero que seja membro das duas. Que esteja na igreja do sábado, porque se a brasa ficar longe da fogueira, ela vai virar carvão. Saiba disso, se a brasa ficar longe da fogueira, ela vai virar carvão. Você tem que ser membro da igreja do sábado. Você está aqui, nós os apoiamos, nós os ajudamos. Mas quando a vida começa lá fora, essa é a igreja que Deus espera que você seja representando a Ele. Jesus escolheu os 12 em meio à natureza, onde o povo deveria estar naquela época. E aí vem um outro detalhe interessante do contexto de Lucas 6. Não sei se você já se perguntou isso alguma vez. Por que Jesus escolheu 12 apóstolos? Ora, Jesus veio, tinha só 3 anos e meio de ministério, e ele tinha que salvar o mundo. E a minha pergunta é, 12 não é muito pouco não? Por que ele não escolheu 70? Por que não escolheu 120? São outros números que aparecem na Bíblia depois. Porque foi que Jesus escolheu só 12? Por uma razão simples. Eram 12 os patriarcas de Israel. Eram 12 as tribos de Israel. Eram 12 os representantes legais do povo de Israel. E Jesus tinha uma mensagem através da escolha dos 12. Sabem qual era a mensagem? Mudam as pessoas, mas o meu pacto, a minha aliança, o meu compromisso, continuam os mesmos. Nós vamos fazer um ajuste de planos através da vinda de Cristo à Terra. A gente toma um exemplo das leis da física para entender melhor qual foi a mudança de planos que Jesus teve. A gente saiu de um modelo centrípeto para um modelo centrífugo. E aí complicou, né? Esses nomes não ajudam muito. Mas se você for para o elemento físico, você vai entender que centrípeto é um movimento das extremidades para o centro. E movimento centrífugo é um movimento do centro para as extremidades. No tempo de Israel, o conceito era o centrípeto. Em outras palavras, Israel era a nação do Senhor. E o plano era que pessoas do mundo inteiro viessem conhecer Israel. E lá em Israel, lá na terra que o Senhor escolheu, eles iriam ter um contato com Deus. Então as pessoas vinham, era das extremidades para o centro, era de outras nações para a nação do Senhor. E agora ele estava dizendo, o plano mudou. Com a vinda de Jesus, agora são 12, porque o meu pacto, a minha aliança continua com o meu povo. Só que agora, ao invés de as pessoas virem até vocês, são vocês que vão até onde as pessoas estão. Aí vem o conceito do movimento centrífugo. Saiam, vão do centro para as extremidades, buscar, alcançar, chegar onde eles estão. Vamos para o texto bíblico, Lucas capítulo 12,
E aí vem a lista de nomes agora, que a gente precisa ler para entender um pouquinho melhor. Lucas capítulo 6, versos 12 até 16. Deixa eu colocar aqui na tela, porque se você está acompanhando com a gente e não tem agora a Bíblia na mão, você pode ler na tela, se não, acompanha na sua Bíblia, na palavra do Senhor. Verso 12, naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar, e passou a noite inteira orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago filho de Alfeu, e Simão chamado Zelote, Judas filho de Tiago, e quem mais? Judas Iscariotes, que se tornou o quê? Que se tornou traidor. Antes de a gente entrar na lista de nomes, não sei se chamou a atenção da sua parte, o começo dessa leitura, versos 12 e também o verso 13, deixa eu voltar aqui, versos 12 e 13, a Bíblia diz que antes de escolher os 12, Jesus fez o quê? Ele não só orou, a Bíblia fala que ele passou a noite, eu acrescentei aqui por mim mesmo, a noite inteira orando a Deus. Ora, Jesus era homem, mas era Deus. Jesus conhecia o coração deles, ele não precisava ter orado, muito menos a noite inteira, era enxergar cada um deles e dizer, você representa bem, você corresponde bem às pessoas que eu estou buscando, e ele poderia chamá-los. Por que ele orou a noite toda? Para nos dar o exemplo, para estar em sintonia com o Pai. E quando a gente olha para essa leitura, a gente aprende uma coisa aqui, que vale para todos nós, vale para mim muito, e vale para vocês todos. Antes de uma grande decisão, gaste um grande tempo em oração. Tem muita gente lamentando as tragédias da vida, porque na hora de fazer as escolhas procurou todo tipo de ajuda menos de Deus. E depois faz de Deus o culpado pelas tragédias que está enfrentando. Se você, antes de tomar uma grande decisão, gastar um grande tempo em oração, Deus vai dirigir os seus passos e vai lhe dar segurança para seguir em frente, não importa a situação. Agora, se você não pede ajuda, se você não busca Deus, se você vai sozinha ou sozinho, se você confia em tudo e em todos, menos na direção do Senhor, não lamente depois se você se sentir sozinho ao enfrentar as consequências da sua decisão. E mesmo assim, o Senhor vai estar lá para lhe ajudar. Mas você sabe, toda decisão tem uma consequência. Quando a gente toma decisões com o Senhor, elas também têm consequências. E às vezes tem problemas e desafios para enfrentar. Mas se eu tomei aquela decisão com o Senhor, eu vou enfrentar a tempestade com o Senhor. Se eu tomei as decisões sem o Senhor, eu entro nas tempestades sem a certeza da sua companhia. Você vive num país diferente do seu. A vinda para cá foi uma decisão tomada com muita oração. As decisões que você tem que fazer aqui, se trabalha aqui, se trabalha ali, se fica num estado, se vai para outro estado, se continua aqui, se vai para um outro lugar, você está gastando tempo em oração, até que Deus lhe dê uma certeza clara, ou alguém que tem uma íntima relação com Deus, lhe aconselhe de forma que você diga, foi a palavra do Senhor para mim, agora eu posso ir em frente. Antes de uma grande decisão, gaste um grande tempo em oração. E aí a gente vai para a lista dos 12. Você já conhece quem eles eram. A pergunta que eu faço para vocês hoje é, vocês escolheriam esses 12 se pudessem ter escolhido os 12 apóstolos por vocês mesmos? Quem eram eles? Quem eram os 12? Será que eles eram a melhor equipe que Jesus poderia ter para salvar esse mundo, que essa era a sua missão? O que vocês acham? Quem eram eles? Vale a pena escolher esse grupo aqui? Eram a melhor equipe? Deixa eu passar alguns nomes com vocês, não dá para passar a lista inteira. O primeiro que foi chamado, que ouviu a expressão segue-me, dos 12, quem foi? É um que nunca teve muita relevância, o nome dele era Filipe. Filipe era discípulo de João Batista.
E foi ele o primeiro que ouviu Jesus dizendo: segue-me. E ele veio. Filipe era um indivíduo cheio de dúvidas na sua mente. Ele vivia lutando com essas dúvidas. Lá em João, no capítulo 1, quando Filipe encontrou Natanael, ele correu para falar de Jesus para Natanael. E ele disse: encontramos Jesus de Nazaré, filho de José. Aquilo ficou muito claro, ele cria no papel que Jesus tinha, mas não cria na divindade de Jesus. E por isso, ao apresentar Jesus, ele fala dos profetas, ele fala do Torá, ele fala da importância, mas ele não assume a divindade de Cristo, porque ele não tinha certeza daquilo que ele cria. Quando você vai para João capítulo 6, lá na multiplicação dos pães e peixes, Jesus olhou para os 12 e falou assim: gente, a multidão que está vindo aqui é muito grande, nós temos que comprar comida para eles. E João fala assim: ele disse isso porque ele já sabia o que ele ia fazer, ele só queria provar os 12. E quando Jesus acabou de dizer: a multidão é grande, temos que comprar comida, Filipe foi o primeiro que tomou a frente e disse: Senhor, nem que a gente tivesse 200 denários, nós conseguiríamos comprar comida para essa multidão. E aí veio André com os pãezinhos e peixinhos, ofereceu a Jesus, e vocês conhecem o resultado. Até aquele momento, quando Filipe podia ter dito: Senhor, está aqui, a gente tem uma saída, o Senhor pode fazer um milagre, ele se posicionava como alguém que não acreditava que aquele ser que estava diante dele era Deus, e podia fazer muito mais do que as pessoas normalmente fazem. Filipe era alguém cheio de dúvidas na sua mente. Quando você vai para outro dos 12, bem conhecido, João. Quem era João? Há duas características que a Bíblia destaca de João. João era temperamental, e por isso era apelidado como filho do trovão. E ao mesmo tempo que ele era temperamental, ele também era o quê? Ele era ambicioso. E a Bíblia fala em Mateus capítulo 20, que um dia a mãe dele foi procurar Jesus e pedir para Jesus para que os seus filhos, na glória de Jesus, se assentassem onde? Um à direita, outro à esquerda. Só que em Marcos capítulo 10, a história conta que os dois foram falar com Jesus. Então a gente não sabe se foi a mãe ou se foram os dois. A questão é que esse era um problema de família. Tanto a mãe quanto eles iam para estar com Jesus, mas com aquele sentimento: nós vamos estar com ele porque vale a pena, ele é grande, ele é importante, quem sabe no momento da glória, nós vamos ter um bocado de privilégios se nós ficarmos com ele. João era alguém extremamente ambicioso. Olha para um outro dos apóstolos, talvez o mais famoso dele, ou deles, Pedro. Quem era Pedro? Qual é a marca que a Bíblia coloca de Pedro nesses anos dele junto com Jesus? Quem era Pedro? Pedro era alguém impulsivo, falava sem pensar, agia sem pensar. Você lembra um momento onde Jesus começou a falar do seu sofrimento, daquilo que ele ia enfrentar, e Pedro tomou a frente e falou: para, Senhor, nada disso, o Senhor não vai passar por nada dessas coisas. E Jesus disse o que para ele? Afasta-te de mim. Amigo, pensa no que você vai falar. Não atropela desse jeito, não fala sem pensar, não fala o que não deveria falar. Mas era o Pedro, amando Jesus, querendo o melhor para Jesus. Ele entrava fora de lugar. E quando eles estavam no jardim, que foram para prender Jesus, você conhece a história, Pedro fez o quê? Puxou da espada para atacar quem? O servo do sumo sacerdote, e cortar o pescoço do rapaz. A gente fala, ele foi lá para cortar a orelha. Na orelha foi o que ele acertou, porque possivelmente o rapaz tentou se defender, mas eu imagino que ele foi para provar que o pessoal não podia mexer com Jesus, e ele tinha que ir o defender, se ele caso não quisesse se defender. E ele foi com a espada e acertou a orelha, e Jesus disse: ei, meu reino não é assim, não é com espada, não é com guerra. Colocou a orelha do moço de volta no lugar, e lá foi Pedro, impulsivo para falar, impulsivo para agir, envergonhado pelo que ele fazia. Esse era Pedro. Eu não posso continuar muito com a lista, porque são 12, mais um apenas. Outro bem famoso, Judas. Judas não foi escolhido, ele se ofereceu. Judas era alguém que tinha uma marca muito característica dele. Que palavra resumiria Judas? Ele era o quê? Egoísta. Judas só pensava nele.
Judas só pensava no proveito que ele poderia tirar por estar com Jesus. E a gente sabe que Judas, ele acreditava que Jesus era Deus. Ele acreditava na divindade de Jesus. E ele ficava com Jesus porque ele acreditava que ao seguir a divindade de Cristo, ele teria imensos benefícios com tudo aquilo. E eu faço a pergunta de novo para vocês. Eu não vou continuar com a lista, porque senão nós ficaríamos aqui muito tempo. Eu faço a pergunta de novo para vocês. Vocês escolheriam esses 12 para formarem parte do seu time? Pense comigo se você fosse o Messias, vindo a essa terra para salvar esse mundo, e precisasse escolher pessoas que fossem os melhores instrumentos para levar essa salvação. Você escolheria esses 12? Possivelmente não. Nem vocês e nem eu. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tinha uma razão para a escolha deles. Tinha uma razão porque eles foram os 12. E eu quero colocar na tela agora para vocês acompanharem uma pequena citação de Ellen White. Ellen White é alguém que nós cremos foi chamada por Deus com uma missão profética especial, que não substitui a Bíblia, mas que nos ajuda a entender a palavra de Deus, sempre em harmonia com a palavra de Deus. Ela diz assim: Cristo não escolheu para seus representantes entre os homens anjos que nunca pecaram. Já começa por aí. Ele não procurou os perfeitos, mas seres humanos, pessoas semelhantes em paixões àquelas a quem ele buscava salvar. Você acompanhou a leitura? Vou pegar o finalzinho de novo. Ele não escolheu anjos que nunca pecaram, mas seres humanos, pessoas semelhantes em paixões àquelas a quem ele buscava salvar. Sabe o que Ellen White está dizendo aí? Você era um dos 12. Você era um dos 12. Quando Jesus escolheu Pedro, ele queria envolver, ele queria representar, ele queria abraçar muita gente naquela época e nas décadas e séculos e anos que viriam depois. E dizer: Pedro só estava lá por causa de você. João só estava lá por causa de você. Filipe só estava lá por causa de você. E Judas também só estava lá por causa de você. E eu olho para a igreja hoje, não posso ver aqueles que nos assistem online, mas eu fico pensando quantos Pedros, quantos Judas, quantos Filipes, quantos como João nós temos aqui. Será que nós temos algum Filipe aqui dentro da igreja hoje? Gente que vive lutando com dúvidas na sua mente. Será que o sábado é mesmo o dia de guarda? Ou esse pessoal está tentando criar alguma coisa para me convencer do que não é bem assim? Será que Jesus vai voltar mesmo? Ou isso é uma história só para colocar medo no coração da gente, para a gente ficar sempre esperando por uma coisa que nunca acontece? Será que o que está acontecendo no mundo hoje é mesmo sinal da volta de Jesus? Ou tem muito sensacionalismo e alarmismo rodando por aí? E a pessoa fica com dúvidas e interrogações e sempre lutando com elas. E alguns, pior ainda, ao invés de encontrarem uma solução na Bíblia, ou com pessoas que estudam de maneira séria a Bíblia, eles vão para outras fontes que só aumentam as suas dúvidas. Gente que é como que desconstrutor, que só levanta dúvidas e nunca apresenta respostas. E se você bebe de uma fonte dessa, aí é que as suas dúvidas nunca vão terminar, pelo contrário, só vão se multiplicar. Será que existe alguém como Filipe hoje aqui? Eu quero dizer uma coisa para você. Assim como Jesus chamou Filipe, assim como Jesus amou Filipe, assim como Jesus aceitou Filipe, Ele também chama, ama e aceita você do jeito que você é. Por isso Ele chamou Filipe, porque Ele está chamando você também. Será que existe alguém aqui como João? E você foi a razão para João estar lá naquele grupo dos 12. Será que tem alguém aqui como João? Alguém que é temperamental e se provocar vai levar. E se provocar vai ouvir, porque não controla o seu próprio temperamento. Fala sem pensar, age sem pensar. É infeliz porque é assim.
se decepciona. Você sabe que todo temperamental é um sofredor permanente, porque ele ou ela não gostaria de ser assim, não quer ser assim, mas perde o controle, perde o juízo, na hora que deveria manter a serenidade, resistir à provocação, resistir à agressão, resistir à crítica. A pessoa vai sem pensar e depois vai colher os cacos de tudo aquilo que ficou pelo caminho. É uma tragédia. A pessoa tem vergonha, não sabe o que fazer. Será que existe algum Pedro aqui entre nós? Será que existe, algum João entre nós? Será que existe algum João aqui que tem sempre segundas intenções naquilo que está fazendo? Na verdade está pensando, o que é que eu posso ganhar com isso? Onde eu vou me beneficiar com isso? Porque no fundo, eu estou aqui não pelo que Deus pode me dar, mas eu estou aqui pelo que eu posso ganhar, para aquilo que me interessa, ou que tem a ver com os meus planos para o futuro. Será que existe algum João aqui? E o Senhor olha para você hoje e diz, ei, eu chamei você, eu amei você, eu aceitei você, assim como eu fiz com o João lá dos 12. E se Jesus os amou, os aceitou e os chamou, é porque Ele também aceita você do jeito que você é. Ele está dizendo, pare de se decepcionar com você mesmo, porque eu não estou decepcionado com você. Será que existe algum Pedro aqui no nosso meio? Alguém impulsivo, fala sem pensar, fala fora de hora, exagera nas coisas que fala. Será que existe algum Pedro aqui no meio de nós? Fala demais, não é sincero naquilo que fala. Você ouve e se pergunta, será que é isso mesmo que essa pessoa sente? Porque ela vai no impulso de agradar, no impulso de defender, no impulso de ferir, no impulso, não é dona de si mesmo, ou não é dono de si mesmo. Tem algum Pedro aqui? Não precisa levantar a mão. Tem algum Pedro aqui? Quero dizer para você uma coisa, Jesus chamou Pedro, por sua causa. Jesus amou Pedro, e Jesus aceitou Pedro do jeito que ele era para ser parte dos 12. Só para dizer para você, se os outros não acreditam no que você fala, eu acredito no seu coração. Se os outros não aceitam a sua maneira de ser, eu acredito nas boas intenções que você tem. Porque Ele aceita você do jeito que você é. Será que existe algum Judas aqui? Ninguém de nós quer se comparar com ele, né? A gente aceita Filipe, aceita João, aceita Pedro, tem um pouquinho de cada um. É Judas, nem para nome de alguma coisa rejeitada. Mas será que tem algum Judas por aqui? Gente que tem amizades só por interesse. O que eu vou ganhar? O que eu posso me beneficiar com isso? Será que tem algum Judas por aqui que pensa assim, eu vou naquela igreja só porque lá tem pessoas que vão me ajudar profissionalmente a me encaixar aqui nos Estados Unidos, então eu vou lá porque, no fundo, eu não estou pensando na igreja, eu não estou pensando no culto, não estou pensando nos irmãos, eu estou pensando o que é que eu vou ganhar para o meu próprio benefício se eu estiver no meio daquela comunidade. Eu não sei quais são as intenções do seu coração, mas se tem algum Judas aqui, eu quero dizer para você que Jesus chamou Judas, Jesus amou Judas, e Jesus aceitou a Judas por sua causa. É porque Ele também ama, Ele também chama, e Ele também aceita você do jeito que você é. Que mensagem maravilhosa. O grupo cantou hoje aqui uma mensagem de Deus é amor. E um Deus de amor olha para você, para os cacos que você é, para a bênção que você é, para as lutas que você tem, assim, eu amo você, mesmo que ninguém mais nessa terra o faça. Ou outros podem amar você, mas você não se sente amado ou amada por ninguém mais. Deus é amor, eu amo você, eu cuido você. E eu sofri com aqueles 12, porque não foi fácil para Ele, só para dizer para você, eu olhava para você no futuro, eu tinha você em mente 2000 anos depois. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, essa é a linda mensagem do Evangelho.
E eu poderia fechar a Bíblia agora, e a gente poderia voltar para casa feliz, com o nosso coração em paz, dizendo: se ninguém me entende, Deus me entende. Se ninguém me ama, ou pelo menos não demonstra amor, Deus é amor, Deus me ama. Se eu me sinto rejeitado, se estou sofrendo, o Senhor é capaz de me estender a mão. Essa é a linda mensagem do Evangelho. Mas vou dizer uma coisa para você: o Evangelho não termina aqui. O Evangelho não termina aqui. O fim da história é um convite especial. O fim da história é um convite especial. Olhe para aqueles 12. A história deles não terminou quando Jesus os chamou. Mas sabe quando a história deles terminou? Quando eles se entregaram a Jesus. E o convite de Jesus para eles foi: siga-me e me permita entrar dentro do seu coração e viver com você. Esse foi o convite para eles, esse é o convite para nós. Dá uma olhada. O primeiro dos 12 que foi transformado, que aceitou o convite especial de Jesus, foi João. Durante os 3 anos e meio de ministério de Cristo, João, o filho do trovão, aquele indivíduo impulsivo, cheio de outras intenções, que agia sem pensar, ele começou a ser chamado não mais pelo que ele era conhecido, de filho do trovão, mas ele passou a ser o quê? Discípulo do amor. Foi natural, foi um processo do dia a dia, foi seguindo a Jesus, foi ouvindo Jesus, foi vivendo como Jesus, e o milagre aconteceu. Já não era mais ele quem vivia, mas era Jesus que vivia dentro dele, e a mudança era visível. O segundo que fez uma entrega, pelo menos da lista dos 4, foi Pedro. E sabem quando foi que Pedro decidiu finalmente se render, e uma outra pessoa veio de dentro de Pedro, porque foi a presença do Senhor ali? Sabem quando foi? Ele passou os 3 anos e meio com Jesus e ele não se entregou. Quer dizer, você pode estar dentro da igreja, sentado, cantando, pregando, participando, etc. E pode não ter feito nenhuma entrega. Tem o nome na igreja, foi batizada, foi batizado, mas não fez uma entrega. Era assim com Pedro, ele estava ali, estava no meio deles, tinha uma certa liderança, mas não tinha feito uma entrega. A entrega de Pedro aconteceu depois que o galo cantou, depois que Pedro negou Jesus 3 vezes. E aí você vê em Lucas 22, quando Pedro, envergonhado, humilhado, porque foi profetizado para ele que aquilo ia acontecer, ele foi avisado, ele levanta os olhos e dá de cara com os olhos de Jesus. E é por isso que tem na Bíblia aquele hino, tem no nosso inário aquele hino de seu maravilhoso olhar. Aquilo tem a ver com a história de Pedro, e o texto bíblico que você encontra lá naquele hino é o texto de Pedro. Porque quando Pedro levantou os olhos e viu o olhar de Jesus, o olhar de Pedro era de vergonha, o olhar de Jesus era de amor e perdão. E a Bíblia diz em Lucas 22 que Pedro chorou amargamente. Aquele foi o momento da entrega de Pedro. Aí o Pedro que negava, o Pedro que se escondia, já no livro de Atos se levanta e fala o quê? Mais importa, lembram? Mais importa obedecer a Deus. Era outro Pedro. E Jesus, no finalzinho do seu ministério, depois da ressurreição, ele perguntou 3 vezes para Pedro: tu me amas? Tu me amas? E tu me amas? Aquele foi o momento onde Pedro foi reintegrado à família de Jesus, como uma nova pessoa. Mas Pedro teve que viver o momento da sua entrega. O terceiro foi Filipe. Sabem quando Filipe fez a entrega dele? Não foi durante o ministério de Cristo, não foi na frente da cruz, não foi depois da ressurreição. Filipe só entregou seu coração a Jesus durante os 10 dias que eles ficaram orando no cenáculo pelo Espírito Santo. E depois o Espírito Santo foi derramado e Pedro se levantou e pregou um sermão. E vocês conhecem a história. Durante aqueles 10 dias de oração e de preparo espiritual, naquele tempo Jesus já nem estava mais fisicamente entre eles. Naquele período, Filipe fez a sua entrega, foi transformado e se tornou um missionário da igreja cristã. Mas ele fez a entrega dele. E o último, Judas, nunca fez uma entrega. Judas viveu com Jesus, preferiu continuar pensando do jeito dele,
E foi até o fim, quando ele traiu Jesus, ainda pensando que Jesus se defenderia, mandaria aquele povo embora, se imporia como rei de Israel, destruiria os romanos. Ele ainda tinha esperança de que ele ia ter um lucro com tudo aquilo, e ele ia estimular Jesus a fazer o que tinha que ser feito. Ele nunca fez uma entrega, ele só pensava nele do começo até o fim. E você sabe como a vida dele terminou. A vida de Judas terminou sem entrega, a vida de Judas terminou sem perdão, a vida de Judas terminou sem transformação, e a vida de Judas terminou de maneira trágica. De maneira trágica. A história da Bíblia não é apenas sobre um Deus que chama, sobre um Deus que ama, sobre um Deus que aceita. É sobre um Deus que espera a sua entrega e a sua decisão. Há muitos lugares por aí pregando apenas do amor, da aceitação e do chamado. E você vem como você é e fica como você é. Você vem como você é e curte a vida do jeito que você gosta. O que a Bíblia nos diz é que o Senhor chama você como você é, ama você como você é, aceita você como você é, mas para fazer de você uma nova criatura. E aí tem a sua parte. Você sabe que o seu futuro e o futuro da sua felicidade não está nas mãos de Deus, está nas suas mãos, porque depende da sua escolha. O Senhor não vai entrar, não vai fazer uma obra que você não autoriza, portanto está nas suas mãos permitir ou não permitir. É interessante que há muitas pessoas que vivem com uma vida centrada no eu. Elas estão pensando nelas mesmas, por isso elas se sentem felizes por ser amadas, por ser aceitas, por ser chamadas, mas querem continuar como elas mesmas são. Eu estou aqui para viver como eu quero. O eu é o centro da sua vida. Você conhece quantas pessoas já receberam um chamado claro de Deus por um pregador ou por uma pessoa que foi e falou com você diante dos seus olhos? Você dá uma risadinha de canto e fala: um dia, fica tranquilo, vai dar certo. Isso não acontece, porque a vida está centrada no eu. É o que eu gosto. Eu não estou afim de abrir mão do que eu gosto. Eu quero continuar fazendo o que eu quero, o que eu gosto, o que me faz bem, o que parece me fazer feliz. Essas pessoas, quando vão tomar decisões sobre a sua alimentação, por exemplo, elas não estão preocupadas com o que Deus diz, com o que Deus pede, com o que Deus quer. Elas são preocupadas com o que eu gosto de comer, com o que eu gosto de beber, com a hora que eu gosto de comer, com os lugares que eu gosto de beber. Em outras palavras, deixa Deus e a conversa dele para lá, porque eu quero viver como eu gosto. Essas pessoas, quando pensam nas finanças, elas querem gastar no que dá prazer para elas. Elas não param para perguntar o que é que Deus pensa disso. Elas falam: o que é que eu gosto de fazer? Eu sou capaz, nessa terra, de me sacrificar ainda mais para gastar os meus recursos numa coisa que me dê prazer, que eu goste, acho que valeu a pena. O eu é o centro de tudo. Há outras pessoas que, quando pensam na sua aparência pessoal, que roupa usar, como se apresentar, que cabelo cortar, só estão pensando no eu. O que eu gosto? Eu olho no espelho e falo: ficou legal? Pergunto para um amigo, para uma amiga: gostou? Representou bem? Está seguindo a tendência do momento? Eu estou pensando no eu. O que eu penso? O que eu gosto? O que me faz feliz? Eu. Por essa razão os 12 estavam lá, mas não faziam a entrega deles, porque o centro deles era o eu mesmo. Quando você pensa no tempo, é a mesma coisa. Eu vou gastar o meu tempo fazendo as coisas que eu gosto. Vai ter igreja durante a semana, sábado à tarde, passou da 1 da tarde. Mas para o meu interesse não teria nenhum problema, porque o eu está no centro. Há um verso bíblico, em Hebreus capítulo 12, que eu gosto demais, assim: busquem a santificação, sem a qual, o que diz ali? Ninguém verá Deus. Você quer ter um encontro com Ele? Tem que ter uma mudança. Busque a santificação. Sabe o que é santificação? É deixar você de lado e permitir que Deus assuma o controle. E eu fico pensando, o texto de Paulo: busquem a santificação, é um chamado para a gente mudar de direção. E essa mudança de direção ser focada não no eu, mas na santificação. E aí olha o que acontece. Simplesmente
tudo o que estava focado no eu, agora fica focado em Deus. Isso é santificação, isso é entrega. Agora, quando eu vou pensar nas minhas finanças, eu não estou me perguntando onde eu quero gastar meu dinheiro e até quanto vale o sacrifício para eu conseguir aquilo. A minha pergunta é: Deus, essa é a maneira que você quer que eu viva nessa terra? É aqui que o Senhor quer que eu invista os meus recursos? Tem alguma outra coisa que o Senhor crê que deveria ser mais importante para mim? Quando você pensa na alimentação, como Deus quer que eu viva? Qual é a qualidade que a minha saúde deveria ter? Como Deus quer que eu use o meu tempo? Como Deus quer que eu me vista, que eu me apresente para as pessoas? Deus se torna o centro. Há um pastor que já faleceu há vários anos e morou aqui na região de Tacoma Park, não muito longe da gente. E ele disse uma frase uma vez que eu guardei. Ele dizia assim: em cada coração existe uma cruz e um trono. Se o eu está no trono, Jesus continua na cruz. Mas se Jesus está no trono, o eu vai acabar na cruz. Interessante, já pensou nisso? Essa mudança, essa santificação, essa entrega em cada coração, e no seu e no meu, em cada coração existe uma cruz e um trono. Se Jesus está na cruz, o eu está no comando, ele está no trono. Mas se Jesus está no trono, o eu vai ser pendurado na cruz. E a minha pergunta para você hoje é: quem está no trono e quem está na cruz? Lembre-se, Jesus escolheu os 12, que não eram os melhores. Ele podia ter escolhido gente muito melhor. Ele só escolheu aqueles 12 para dizer para você: eu gostaria muito de ter você como parte do meu povo. Eu gostaria muito de ter você como parte da minha equipe. Eu conto com você. Eu estou disposto a usar você do jeito que você é. Ele só chamou aqueles 12 por causa de você. Pode parecer poético, pode parecer estranho, isso não tem nada a ver. Imagina, tem 2000 anos atrás, eu estou em outra época. Jesus via pelos olhos da fé, ele dizia: eu oro não apenas por estes, mas por aqueles que vão crer em mim. Eu estou olhando lá para frente, eu estou antevendo. Em cada coração existe uma cruz e um trono. Cada um dos discípulos, ou dos apóstolos, teve um momento onde ele tirou Jesus da cruz e colocou Jesus no trono. E tirou o eu do trono e colocou Jesus ali. E colocou o eu pendurado na cruz. Nessa manhã de sábado, eu gostaria de fazer um convite para você. Esse é o convite especial de Deus. Não é o convite para ser aceito, para ser amado. É um convite para fazer uma entrega. E entrega significa dizer: meu Deus, ainda tem várias áreas da minha vida onde o eu está no trono. É o eu que manda, é o que eu gosto, é o que eu quero, é do meu jeito. Eu ouço a tua palavra e eu não me identifico com ela, porque eu continuo pensando que as coisas têm que ser do meu jeito. E se a tua palavra me incomoda um pouquinho, deixa para lá, que eu quero continuar do jeito que eu sou. Quem sabe você nunca fez uma entrega, nunca entregou o seu coração, porque ainda está lutando entre a cruz e o trono. Ainda. Quanto tempo mais? Quanto tempo mais? Quanto tempo mais? O convite de Jesus para nós hoje pela manhã é: não permita que a sua vinda à igreja hoje tenha sido em vão. Você veio, assistiu a música, culto, sermão, bora para casa tocar nossa vida. Ele está tentando dizer para você: permita que o culto de hoje mexa um pouquinho com as suas prioridades, para inverter alguma coisa. Jesus tem um texto onde ele mesmo disse: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Eu quero convidar a Patrícia para vir aqui, ela vai cantar para a gente. É uma música muito especial, porque é uma música de convite, é uma música de chamado. E o que a Patrícia vai cantar é uma continuação da mensagem. Pode chegar aqui perto, Patrícia. Você vai pregar junto comigo, que a música também é parte da pregação. O que a Patrícia vai cantar hoje é para você que é membro da igreja, aqui da BR1.
da Igreja Brasileira de Washington, da Igreja Adventista de Washington, para você que está assistindo online, para você que veio nos visitar de outro lugar aqui dos Estados Unidos, para você que mora na região, mas não é membro dessa igreja, para você que não é adventista do sétimo dia, o convite é para todos. Se tem alguém aqui hoje com muita sinceridade, que crê que hoje é o dia para dizer: eu quero tirar o eu do trono e quero colocar Jesus sentado ali. Essa santificação, essa mudança de direção. O convite da Patrícia, que é o convite do Senhor, é: se hoje Jesus te chama e tu não vens, para onde vais então? Enquanto a Patrícia canta, eu queria pedir para você se levantar. Todo aquele que tem no seu coração o sentimento de que algo precisa acontecer pela graça de Deus durante a música, bem no começo ou no meio, se precisar resistir até o final, mas eu queria pedir para você: aceite e se levante, mas se levante de cabeça baixa, curvada, em oração. Não precisa olhar para os lados para saber se outros levantaram ou se você foi a única pessoa dentro da igreja que levantou. Só curve a cabeça, feche os olhos e se levante em silêncio, em oração, dizendo a Deus por que você se levantou, o que é que está por trás dessa decisão de se levantar. Mas eu queria pedir de todo o meu coração: se levante. Esse não é um convite assim para você ficar sentado ou sentada por aí, está tudo bem, daqui a pouco termina, a gente vai embora. Esse é um convite muito sincero de um Deus que olha para pelo menos algumas pessoas aqui dentro, dizendo: eu estou chamando você, só falta eu falar o seu nome lá na frente. Mas Ele não vai falar isso, porque Ele espera que o Espírito Santo fale isso aí no seu coração. Se você que é membro ou não é membro da Igreja Adventista, se é membro desta igreja ou não, sente um convite de Deus, enquanto a Patrícia vai cantar, por favor, se levante. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltais pro mundo e tudo que contém, mas vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar. Você viu que essa música repete várias vezes a mesma frase: vem para Jesus, não podes deixar para depois. Essa é a mensagem que fica, ela tem que ser repetida na nossa mente, no nosso coração. Vem para Jesus, vem para Jesus. Jesus te chama, como já chamou muitas vezes, e tu não vens. Para onde vais então? Vamos orar. Pai querido, nós estamos terminando o culto dessa manhã de maneira muito bonita, porque todos nós nos levantamos aqui, quase todos pelo menos, para dizer que nós reconhecemos que precisamos colocar Deus no trono, Jesus no trono, cada dia e cada hora. Essa não é uma tarefa fácil, Pai. É fácil se levantar, o desafio é viver dessa maneira cada dia. E é por isso que nós clamamos pelo poder do Espírito Santo, porque é Ele que transforma. A gente só abre o coração, a gente pede, a gente clama, a gente caminha, a gente pede que o Espírito Santo entre, faça morada em nós e transforme a nossa vida. Há muitas pessoas que se levantaram hoje aqui, Pai, e que já se levantaram dezenas e centenas de vezes em convites parecidos com esse. E talvez até se perguntem: será que algum dia um desses convites vai realmente gerar a transformação que deveria acontecer no meu coração? Eu te peço, Pai, faz um milagre nessa vida hoje. Eu não sei quem pode estar se questionando,
Mas tem algum Felipe aqui cheio de dúvidas? Chega nesse coração e começa uma obra de milagre nessa vida. Aqui tem um grupo grande de crianças e pais, e também adultos que foram convidados para vir. Estão aqui porque decidiram dizer: eu aceito ir para Jesus. As crianças um pouco maiores já entendem mais ou menos o que isso significa. As pequeninhas talvez não entendam, os bebês não entendem, mas os seus pais entendem. A decisão dos pais vai ajudar na formação dos filhos. Por isso, meu Deus, olha para essas crianças todas aqui e prepara cada uma delas para crescer nos teus caminhos e enfrentar a cultura que às vezes é adversa e se preparar para ser fiéis na terra e viver com Cristo no céu. Olha para os adultos que estão aqui, Pai. O Senhor conhece o nome deles, o Senhor sabe por que eles tiveram coragem de vir aqui. Não só coragem de vir, mas coragem de convidar, de aceitar o convite de quem os trouxe. Há nesses corações um desejo por uma entrega, mesmo que ainda não seja tão forte. Eu te peço por um milagre, aquele pelo qual nós estamos esperando há anos que ele aconteça hoje. Nos entregamos todos em tuas mãos. Permaneça ao nosso lado, e se nós falharmos, não nos desampares, porque estamos no caminho da santificação, andando contigo. E o que nós mais queremos, meu Deus, é andar com o Senhor na terra e estar pronto para ver Cristo voltar nas nuvens dos céus. Que Jesus esteja no trono e que o eu esteja na cruz, em nome de Cristo. Amém.